Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Pastor Sinésio chegando aqui com as considerações da leitura de hoje. E hoje nós lemos Marcos capítulo 2. Desse capítulo, a palavra que eu selecionei para a nossa reflexão é paradigma. Paradigma que em hebraico se diz tavenit ou mishpat. E no grego se fala hipodeigma ou typos. No Antigo Testamento, não há uma palavra exata para paradigma, mas os termos tavenit, que significa modelo, padrão, e mishpat, uma palavra que já estudamos aqui, que significa juízo, mas também significa ordem. Essas palavras expressam a ideia de um modelo estabelecido por Deus. E onde podemos ver padrões do Antigo Testamento? Moisés recebeu o modelo, o tavenit, para construir o tabernáculo. Isso mostra que Deus tem um padrão para adoração, regido por ele. Quando analisamos a palavra lamparina dias atrás, vimos que a palavra de Deus é o nosso paradigma de vida, Salmo 119, 105. Mas, quando estudamos a palavra aliança, vimos que Deus mudou os seus paradigmas no relacionamento com o ser humano. No Novo Testamento, a ideia de paradigma é representada pelas palavras hipodeigma, que significa exemplo ou modelo, e typos, que significa forma ou padrão. Em Hebreus 8:5, como já falamos, Moisés construiu o tabernáculo segundo um modelo, um hipodeigma celestial. Jesus inaugura um novo paradigma, cumprindo as sombras do Antigo Testamento. Paulo fala em 1 Timóteo 4,12 que somos o exemplo, o tipos, para os fiéis. Mas para isso, nós precisamos assimilar o novo modo de pensar e viver trazido pelo Evangelho. Com tudo isso, vamos a 3 considerações sobre os paradigmas. Primeiro, devemos nos ajustar aos paradigmas divinos. No Antigo Testamento, Deus deu modelos para adoração, justiça e conduta. O desvio desses paradigmas levava à ruína espiritual. A incapacidade de pensar segundo Deus, entendendo o que Ele está fazendo, pode nos colocar em rota de colisão com Ele, mesmo achando que estamos fazendo o que é certo. O capítulo de hoje mostra isso. Segundo, Cristo inaugura um novo paradigma espiritual. A lei mosaica apontava para ele. Sua vida, morte e ressurreição estabeleceram um modelo perfeito para o povo de Deus. Cristo mudou a forma como devemos olhar para as pessoas ao escolher um rejeitado para ser um apóstolo. Mostrou que o importante numa relação com Deus são pessoas e não rituais ou dias santos. Finalmente, significado teológico. Os paradigmas das Escrituras têm um profundo significado teológico. Eles não são apenas padrões de comportamento, mas também refletem a natureza e os propósitos de Deus. As palavras tipos e hipodeigma são usados para descrever modelos que apontam para realidades espirituais e celestiais. Conclusão. A Bíblia mostra que Deus sempre estabelece paradigmas, mas o maior deles é Cristo. Ele redefine a relação entre Deus e os homens, chamando-nos a abandonar padrões humanos, religiosos e mundanos e viver segundo o seu exemplo. Os padrões divinos não podem ser adulterados. Se for assim, eles se tornam tradições. E quero fechar lendo João capítulo 1, versículos 9 ao 13. Um trecho que mostra a incapacidade do ser humano em quebrar os seus padrões, mesmo diante das coisas de Deus. Ali estava a verdadeira luz, que alumia todo homem que vem ao mundo.
Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É isso. Por hoje, a leitura de amanhã, Marcos capítulo 3, já está na sua tela. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E tenha uma ótima semana na presença do Pai. Até amanhã, se Ele permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.